Jesus querido, eis-nos aqui unidos, corações pequeninos na direção do teu, para te agradecer, Mestre, nesta oportunidade maravilhosa, delicada e harmoniosa, para te rogar, recebas a nossa gratidão profunda por estarmos aqui na condição em que estamos. Hoje, Mestre, muito, muito especialmente, nós celebramos pelos calendários da Terra o dia que marcou o advento do Espiritismo para a humanidade terrena, na magistral obra para a humanidade, que é a codificação por nosso querido Allan Kardec. É uma emoção, Jesus, que nos leva agora juntos ao teu coração, no dia em que celebramos a consubstanciação de tua promessa para a humanidade. Eu rogarei ao Pai que vos envie um dia um outro Consolador. É para estudarmos, mestres, o conteúdo profundo e para nós inesgotável desta aula magna para a humanidade que nos deu Rivaio Kardec. Para ele, Jesus, nós aqui reunidos em ambos os planos de existência, nós rogamos que faças recair por sobre ele, por sua mente privilegiada, por seu coração tão imantado ao teu, que recaiam, portanto, sobre ele, Mestre, as bênçãos do teu inesgotável amor. E se nos for possível pedir-te, envia neste instante para que ele receba, nas alturas em que certamente está, as vibrações de nossa gratidão profunda por tudo que nos legou, que nos guia qual farol inconsútil para que possamos chegar até a tua mão e a misericórdia de nosso Pai. Nós te rogamos, portanto, Mestre, que abençoes não só o nosso querido Kardec, bem como sobre toda a pleiade de espíritos sublimados que o coadjuvaram nessa obra grandiosa. O mesmo te pedimos nesta hora, Jesus, que faças recair por sobre os mentores, por sobre representados em Diolindo Amorim e Jorge Andréa, mas todos eles, e todos os companheiros de ontem, de hoje e do futuro, que junto ao ICEB buscam aprendizagem e voos mais altos através da sublime caminhada do estudo e do amor. Fica conosco, Mestre, abençoa e envolve o nosso querido irmão amigo José Henrique Rubim de Carvalho, para que possa, mais uma vez, em estando conosco, com sua dedicação e seu amor, possamos dele receber o fruto de seus estudos amorosos, que sempre traz em benefício de todos nós. Graças te damos, portanto, rogando bênçãos por sobre a nossa reunião. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Vamos, Rubim? A gente está sob o impacto dessa bela oração e dizer que fui brindado em poder proferir uma palestra no dia 18 de abril. Esse dia magnânimo, 18 de abril de 1857, estamos comemorando 165 anos de trabalho, de dedicação, tantos e tantos companheiros não citados,
por falta exatamente de tempo, da nossa querida Nádia, mas que militaram e outros que militam dentro dessa doutrina redentora, desta doutrina consoladora, sobretudo, porque consola nossos corações a seguir, a prosseguir, intrépidos, altaneiros, diante das provas e dos reveses, como Kardec o fez na sua belíssima missão. Portanto, me sinto rejubilado por estar aqui ao lado de vocês, queridos companheiros do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e vamos levantar esse instituto, indiscutivelmente, nos unindo para que a obra continue. Seremos apenas passageiros temporários na brilhante obra que o Instituto de Cultura Espírita nos proporciona. Então, as palavras são poucas para falar da nossa brilhante doutrina espírita, o Consolador prometido. E como disse Emmanuel, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, através de seus postulados, que ora começam a se perpetrar em nossos meios. Então, vamos dar continuidade a esse estudo. Isso, Henrique, se você me permite, eu vou apresentá-lo antes que você comece propriamente a sua palestra, porque primeiro você estava saudando o nosso 18 de abril, não é? Perfeito. Isso, José Henrique Rubim de Carvalho é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bar, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, a AME Friburgo, expositor espírita, inclusive aqui no ICEB. Ele vai nos falar sobre as propriedades plásticas do perispírito. Obrigada, Zé Henrique Rubim. Obrigado, minha amiga. Vamos, então, aqui colocar a tela. Dividir com vocês aqui a tela. E a nossa palestra, dando continuidade a esse ciclo de apresentações sobre o perispírito, trabalho extraído da obra fantástica de Zalmino Zimmermann, esse livro que considero praticamente completo sobre o perispírito. E hoje vamos falar, estamos nas propriedades do perispírito, sobre as propriedades plásticas, assunto extremamente interessante para o nosso conhecimento do perispírito, do psicossoma, corpo perispiritual e outros termos, modelo organizador biológico, campos morfogenéticos, segundo Rupert Sheldrake, o excelentíssimo biólogo inglês. Então, vamos dar continuidade e começar esse trabalho para que possamos entender essas propriedades plásticas. E sempre, mais uma vez, ressaltarmos o quanto ainda sabemos muito pouco a respeito do perispírito e de outros temas. Estamos ainda engatinhando. Essa é a grande realidade. Somos aprendizes ainda e suscitamos ideias, elucubrações que nos cabe pela nossa inteligência, pela amplitude da inteligência, desenvolvimento, progresso intelectivo, alcançarmos algumas explicações. Então, vamos lá. Plasticidade, para entendermos esta propriedade perispirítica. O perispírito, extensão da alma, mais uma vez, como disse anteriormente, a alma é o princípio inteligente, que com seu inseparável perispírito é o espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente, a alma e o seu corpo. Então, o perispírito, extensão da alma,
é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando, o comando chamado de plasticizante. Por isso, o perispírito tem essa propriedade plástica. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Então, o perispírito não pensa. O perispírito é a instrumentalidade, é o espelho da mente que reage sob o comando da alma, do princípio inteligente, moldando o perispírito de acordo com seus objetivos, com suas finalidades. E aqui trouxemos do livro Educação para a Morte, do nosso querido Herculano Pires. Ele nos diz o seguinte: tal fato explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados, conscientes de seu estado. Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal. A jovialidade do espírito, né? Interessantíssimo isto. Como ele se mostra jovem, moldando o seu perispírito. Livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. Importante ressaltarmos isto. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente, para a comprovação de sua identidade humana, nos fala Herculano Pires. Então, quando amanhã eu desencarnar e me fizer, né, aparecer desta forma, essa barba branca, cabelinhos brancos, é para vocês me identificarem. Perfeito, companheiros? Esse é um ponto importante. Mas aqueles que me conhecem desde jovem, eu posso me apresentar como tal, se tiver essa oportunidade, que também tem isto, de me fazer jovem, né? Naquela idade juvenil. Então, tudo, na verdade, segue a determinação da mente, do espírito. A forma que assume pode, às vezes, em certos limites, tudo tem suas limitações, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com treino mental. Tudo é treinamento, tudo é adestramento. Enfim, isto independentemente do aperfeiçoamento moral. Você pode ter um aperfeiçoamento intelectual e não o ter moral. Isso não impede, né, de o espírito, a alma, vamos assim dizer, atuar no seu corpo perispiritual, dando a forma que melhor lhe aprouver. Então, ensina Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nos diz o nosso querido Emmanuel. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer, como sabemos, a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, orgânicos, operando nos círculos da perturbação, deixa eu botar aqui um pouquinho aqui para o lado, e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação perispirítica nos aspectos em que se exprimem. Então, eles podem tomar formas aterrorizadoras para gerar perversidades, crueldades, impactos emocionais. Claro, vamos entender que tudo é permitido
de acordo com as necessidades, as aplicações disso tudo. A espiritualidade superior não permitiria se não houvesse um objetivo, até para a identificação de que existe um espírito, a sobrevivência da alma, a inexistência da morte. Os anjos caídos, eu não gosto muito desse termo, mas eu entendi o que o nosso querido Chico quis nos dizer. Na verdade, Emmanuel, né? Todos nós trazemos o reino de Deus em nós. Todos nós temos a sublimidade em nós. Então, podemos dizer que quando fracassamos, não estamos cumprindo as leis de Deus, somos essas criaturas chamadas de anjos caídos, porque na essência somos anjos. O reino de Deus está em nós, não podemos esquecer isso. Então, diz Emmanuel aqui, no livro Roteiro, os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados, com estreita capacidade de sentir, apaixonados, paixões transbordantes, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando os incautos, os imprevidentes, os ignorantes, nos reinos inferiores da natureza. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo do espírito. Aqui, evolução no seu sentido mais abrangente, intelectual e moral, intrínseco a cada alma. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com as suas vivências pretéritas. Então, ele não pode moldar a seu bel prazer, e sim tudo relacionado com as suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, de acordo com a sua realidade íntima, com a sua realidade psíquica ou psicoespiritual. Bom, nesse capítulo, a propósito, impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso no que chamamos de monoideísmo avassalador, André Luiz chama de monoideísmo auto-hipnotizante, chega a entrar num processo de retração do campo, que sustenta sua própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. É o caso dos ovoides, muito bem descritos por André Luiz, pela mediunidade do Chico. Monoideísmo avassalador. Isso é preocupante, companheiros. Isso é muito preocupante, porque não estamos isentos desses processos monoideísticos, que quando chegarmos no mundo espiritual, dependendo das nossas fixações monoideísticas, nós podemos gerar uma mutilação ou uma atonia, falta de função. Atonia é falta de função, falta de tônus do corpo perispirítico, dando ao espírito essa formação circunsférica chamada de ovoide. Quais são essas fixações possíveis? O espírito está fixado naquela ideia. Deplorável. Podemos citar, por exemplo, a culpa, ambição desmedida, vingança. Mas poderemos citar também apegos desmesurados. A criatura se concentra naquela ideia, naquele apego. Quando a gente fala de apego, não nos referimos apenas
aos apegos materiais e sentimentais, que também estão inclusos, mas principalmente apegos a crenças, a ideias monoideísticas, fixado naquela ideia. Vamos lembrar o que o André Luiz nos fala no livro Mecanismos da Mediunidade, o circuito fechado. Ficamos ali a vibrar naquela faixa de nossas questões, dos pontos nevrálgicos, como fala André Luiz, e ficamos a vibrar e alimentar aquela faixa de fixação mental, subtraindo energias para alimentar tudo isso do campo perispirítico. Então fica um perispírito como que temporariamente mutilado e, consequentemente, também atônico, gerando esses processos de ovoidização. Continuando, inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, olha o apego aqui, quando desafivelados do carro físico, envolve sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção, lei da sintonia, e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou vingança, de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios. E acabam, como disse, numa deplorável fixação monoideística. Isso tudo vocês estão já observando por conta da plasticidade, das propriedades plásticas do perispírito. E essas criaturas entram num estado de alienação, tal a fixação mental, dolorosa, superlativa, então fica fora das noções do espaço e do tempo. Perdem exatamente esta noção de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual. Porquanto de órgãos psicossomáticos ou perispiríticos retraídos, exatamente como disse, por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas. Muitas vezes esses ovoides são inseridos nas criaturas, nas vítimas encarnadas, por espíritos mais argutos, mais astutos, mais inteligentes. Porque esses espíritos totalmente alienados, fora da noção de tempo e espaço, não têm absolutamente noção disso. Tal o estado monoideístico em que se encontram. Então, há uma vinculação às próprias vítimas, que, de modo geral, pela sintonia, eles aceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos de remorso, olha aí a culpa presente, arrependimento tardio, ódio voraz. Quando eu disse não estamos muito distantes disso, temos que tomar muito cuidado. Não sabemos da nossa arquetipia, não sabemos de nossas sombras, como dizia o nosso querido Jorge Andréa, dos núcleos em potenciação espirituais. Não sabemos nossos complexos, que trazem a sua independência, complexos esses carregados de afetividade, como nos fala Jung. Jung nos diz que quando não conseguimos controlar esses complexos, nós ficamos como que despersonalizados, há uma divisão, há uma cisão da personalidade, traduzindo isso tudo em quadros psicóticos, os surtos psicóticos. E não podemos esquecer que esses complexos trazem
essas questões monoideísticas próprias das criaturas desequilibradas. Por isso eu afirmei que temos que tomar muito cuidado para não entrarmos nesses processos infelizes de fixações mentais. Então, egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, processo de vampirismo, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Processo obsessivo. Isso está lá no livro, maravilhoso livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Muito bem, em processo a evidenciar caso extremo dessa retratilidade perispiritual, mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo da alma, do perispírito. É de duração relativa, dentro da lei de causa e efeito, que todos nós estamos inseridos, que rege a evolução humana. Chegado o momento, como isso se retroage? Como isso se soluciona? A bendita lei de amor, esta promanada pelo amantíssimo Pai, o arquiteto da vida, o geômetra do universo, proporciona a todas as criaturas, e não condená-las ao fogo eterno, a possibilidade da remissão de suas dívidas morais. E aqui, então, para nossa alegria, porque hoje estamos comemorando 165 anos do Livro dos Espíritos. Então, ficamos alegres quando estudamos e compreendemos a permissão do Pai que tudo isso aconteça, mas também oportunizando a renovação do espírito, a recuperação, a restauração do corpo perispirítico. Então, nos chama a atenção exatamente o que aqui está. Reinicia-se o ciclo reencarnatório. E, sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se, com o perispírito readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Que coisa magnífica isto! Ou seja, vamos entender como verdadeiramente, mecanicamente isso funciona. O processo da encarnação é um processo de miniaturização, de retração ou retratilidade, ou restringimento do corpo perispirítico. Vamos, então, entender que o ovoide já está com as suas funções comprometidas. Já está retrátil, sob a forma esférica, de ovoide. Então, onde está a recuperação desses espíritos totalmente alienados? Porque fica a pergunta, como é que eles vão se recuperar? Se há um toldamento da consciência, fora exatamente da noção de tempo e espaço. Então vem a bendita reencarnação, um dos postulados da nossa doutrina que hoje estamos comemorando. Porque o que é a reencarnação? É exatamente o oposto
do processo retrátil. A reencarnação, a partir da concepção, é um processo de alargamento, é um processo em que o espírito ali presente, seja ovoide ou não, ele vai se expandir. A reencarnação é expansível através da própria matéria chamada de divisão celular. Concepção, espermatozoide, óvulo, forma o zigoto, o ovo. E daí vem a divisão celular. É um processo de expansão. Diferentemente da retratilidade que acontece nos ovoides. Mas podemos entender, e que, na grande maioria dos casos, pela pouca função ou nenhuma função de parte do seu corpo espiritual, esse espírito ovoide não encontrará condições de plasmar um corpo físico. E aí começamos a entender grandes partes dentro do nosso planeta dos chamados abortos espontâneos. Não estou querendo dizer que todo aborto espontâneo é fruto de ovoides que ainda não conseguem plasmar uma organização física. Mas estamos aqui para pensar, para elucidar, para entender essas possibilidades que a medicina dos homens ainda não compreende. Abortou por quê? Faz uma série de exames, dosagens hormonais, exames de imagem, e não se chega a um denominador comum. Então, abre-se essa janela, fenestra-se esta janela para entendermos estas possibilidades do magnífico processo expansivo da reencarnação. Ora, chegará o momento que, através de etapas dolorosas de recondicionamento, o espírito, que antes era ovoide, já começa a tomar noção do seu estado e condições para plasmar uma organização física, que também poderá apresentar deficiências dentro da lei de causa e efeito. Isso extremamente estudado por uma especialidade da medicina chamada de teratologia médica, ou seja, o estudo dos monstros. Terato vem de monstros. Vejam que beleza quando fazemos a conexão, o acasalamento da ciência, que não encontra explicações para muitas situações, com a doutrina espírita, dessa magnificência que é a doutrina espírita, num processo reencarnatório, para trazer esse irmão deformado, ovoidizado, à condição da vida. A vida que temos que valorizar por conta disso tudo. Muito bem, queridos irmãos. Ficamos, então, assim como que tocados pela excelsitude desta doutrina. É essa propriedade do perispírito que explica diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação do perispírito, a adaptabilidade perispirítica, comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais. Para quê? Reduzindo sua própria luminosidade, fazendo-se como que opacos, assumindo aspectos
que possam combinar com as regiões aonde eles vão e as almas que merecem seu serviço socorrista. Olha só que coisa linda isso, a adaptação do perispírito no serviço socorrista, para não gerar impactos que iriam agravar os processos daqueles irmãos sofredores, afastando dessa forma resistências e inquietações desnecessárias. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência e realização moral, ostentam um alto poder mental, o que lhes possibilita a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nesses processos de operações de adaptação plástica. Continuando, há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação perispirítica e a dos chamados processos ideoplásticos, que é a ação da mente na matéria sensível, quintessenciada, que é o corpo perispirítico, para dar uma determinada forma. Chamamos isso, com ou sem materialização, que pode haver uma tangibilidade, chamamos isso de ideoplastia. Está aqui, com a criação das mais variadas formas, tangíveis, ou seja, materializadas ou não, sustentadas pela ação mental, que pode ser consciente ou inconsciente, isso extravasar inconscientemente, ou às vezes um processo de indução espiritual, externa, e duração proporcional à persistência do pensamento, da matéria mental que sustenta. A esse respeito ensina Kardec: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Não vamos adentrar nesse campo, vou deixar esse campo aí mais para o nosso irmão Cláudio Conte, que é físico, mas sabemos da diferença de energia para fluido. Temos os fluidos materiais, que sabemos, utilizados, por exemplo, na fabricação de remédios, de alimentos. O que são fluidos? Fluidos é exatamente aquilo que não tem uma forma própria. Exemplo, dentro da física, os líquidos e os gases, as substâncias gasosas. Agora, ficamos a imaginar os fluidos espirituais que desconhecemos. Interessante que na obra de Kardec, ele não utiliza o termo energia, ele utiliza o termo fluido, que é diferente de energia. Muito bem. Continuando aqui, não manipulando-os, os espíritos, como os homens manipulam os gases, os fluidos materiais. Mas, no caso dos espíritos, eles empregam o quê? O pensamento e a vontade. Querer fazer alguma coisa. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Isso é bastante claro. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos espirituais tal ou qual direção, aglomerações, combinações que desconhecemos, químicas compatíveis. Como temos ainda muito que aprender, eu fico assim naquela... A gente chama de prurido intelectual, né? Uma coceira intelectual, de querer aprender mais e a gente não poder. Como é que isso futuramente vai ser evidenciado, revelado? Como é que funcionam nessas moléculas subatômicas, essas combinações, essas dispersões? Organizam com eles conjuntos, combinações que vão apresentar uma aparência, uma forma, uma coloração
determinadas, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso é de uma grandiosidade maravilhosa. Um dia podemos estar nessas grandes oficinas, nesses grandes laboratórios do mundo espiritual, para entender a dinâmica disso tudo, desses fluidos espirituais. Porque os fluidos espirituais nós desconhecemos, apenas sentimos esses fluidos. Por exemplo, no passe. O passe não é energético, o passe é fluídico. Transfusão de fluidos espirituais que chegam na matéria para que, então, isso possa ser transfundido aos irmãos ali receptivos. Continuando, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Às vezes há uma intenção consciente. Outras são produto de um pensamento inconsciente, em que se extravasa, ou sob uma indução, levando a esse pensamento inconsciente. Mas basta que o espírito pense uma coisa. Sabemos que pensamento é matéria, né? Para que esta se produza. É uma matéria quintessenciada. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Muito bem. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado. Olha que interessante isto. Que possua a vista psíquica. Está bastante claro aqui que a vidência, a vista psíquica, é uma faculdade anímica própria do ser, que nasceu com essa tendência, com essa predisposição. Tanto que o processo medianímico é físico também, principalmente físico. A vidência é anímica. A partir do momento que há uma interação com o espírito, passa a se chamar medianímica. Então, não vamos atribuir à vidência uma faculdade mediúnica, porque não é. É anímica, é própria da criatura que reencarnou com esta predisposição, com essa vista psíquica. A partir do momento, então, que ele passa a ter a vidência em relação ao irmão desencarnado e interagir com ele, aí, verdadeiramente, estamos num processo medianímico, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Toma forma, né? A aparência. Isso está lá em A Gênese, lá no capítulo 14, que é interessantíssimo esse capítulo. No item 2, pode o espírito assumir também, ainda que momentaneamente, as formas de uma pessoa encarnada, se tiver a necessária capacidade mental, chegando até tornar-se tangível, ao ponto de causar, como diz Kardec, uma completa ilusão. E classificou esse fato como um singular fenômeno dos agêneres. Está lá no livro dos médiuns. Então, você pode ter um espírito ao teu lado, tangível, você tocar nele, se iludindo, crendo que você está diante de uma criatura encarnada e ser um espírito, um agênere. Vejam que possibilidades, né? Devido à plasticidade do perispírito. Dessa forma, podendo aplasmar múltiplas aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela
que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser. Óbvio, assinala Kardec esclarecendo. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, era do corpo físico, ele pode se mostrar estrupiado, coxo, ferido, com cicatrizes, tudo adquirido no plano carnal, no plano material. Se isso for necessário a lhe comprovar a identidade. Então, estão vendo aqui, mais uma vez, um processo de ideoplastia, ou seja, atuação da mente na matéria sensível, para que então o espírito se mostre como ele era quando encarnado, ou como ele estava, né? Estropiado, coxo, com ferimentos, com cicatrizes. O mesmo se observa com relação ao traje. O dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. Isso é um apanágio deles, né? Essa cabeleira ondulante, graciosa, esses panos flutuantes. A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos da sua elevação, como, por exemplo, uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecente aspecto luminoso, que é uma das propriedades também do perispírito, a luminosidade, enquanto que outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é sempre bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial. E, por vida, mostram vestígio dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências a sua realidade, da qual ele não pode fugir. Isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um tormento, um castigo. Eu não gosto muito desta palavra, mas é um tormento, é um sofrimento, é uma aflição, é um cilício, que significa também aflição. Isso está lá em Obras Póstumas. Observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade de fenômenos tão numerosos, muitos nós desconhecemos, quão complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo ideoplástico pode até ser induzido por obsessores para dar forma, né? Já sabendo que é a mente que atua nessa matéria sensível, que é o perispírito, que tem este poder, esta propriedade plasticizante ou plástica. Então, obsessores podem atuar, sim, nesse processo, né, de obsidente obsidiado, e vai levar suas vítimas, por uma sugestão hipnótica, a assumir as mais grotescas formas ou posturas animais, como são os conhecidos casos de zoantropia, que eu tive a oportunidade de presenciar em várias reuniões medianímicas, com destaque para os de licantropia, formas de lobos, formas lúpicas, bem relatados pelos autores espíritas. Obviamente, meus irmãos, essas alterações são sempre provisórias. A dizer, cessada a onda mental, tudo é proveniente da onda mental.
atuando na matéria sensível, sutil, corpo perispirítico, que as sustenta. Rompido o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. O fenômeno ideoplástico, a traduzir, como disse, a ação do pensamento, modelando a matéria sensível, e perispírito é matéria quintessenciada, enseja a propósito as mais ricas oportunidades de estudo, mercê das circunstâncias em que pode ocorrer e dos notáveis efeitos que pode produzir. De catalogação, aliás, impossível tal sua variedade. Alguns fenômenos, ainda que raros, chegam a surpreender por sua complexidade e, ao mesmo tempo, por sua delicadeza, como, por exemplo, o caso das transfigurações, pela ação espiritual e, mais raro, pelo próprio médium. Vamos lembrar aqui a famosa transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus encarnado se fez luz, ao lado de Moisés, desencarnado, e de Elias, o patriarca. E os apóstolos ficaram completamente enceguecidos com tanta luz. Eles que estavam presenciando esta extraordinária fenomenologia. Qual a razão de Jesus ter feito isto? Transfigurou-se. Ele agiu sobre o seu perispírito, extremamente sutil, dada a sua condição de espírito puro, embora na matéria. Por que Jesus fez isso? Primeiro, para nos mostrar que ele é luz, era luz. Tanto que ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E segundo, para nos mostrar o caminho que todos nós alcançaremos pela força do progresso, da nossa luta pessoal, para chegarmos à condição de espíritos puros que Jesus chegou e atingiu pelo seu próprio esforço. É como Jesus a nos dizer, esse é o caminho da iluminação total, da plenitude, da completude. Então, isso é magnífico. Mas, continuando aqui, em que o perispírito do médium recebe tal influência modeladora do espírito comunicante, e a gente vê isso em algumas palestras, já vimos o Divaldo se transfigurar, adquirir uma forma bem compatível com a de Bezerra de Menezes, pela ação do próprio Bezerra. Então, o perispírito do médium recebe essa influência modeladora do espírito comunicante e que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos, em demonstração inequívoca da presença espiritual. Realmente é algo momentâneo, mas isso comprova, mais uma vez, a plasticidade do perispírito, em cuja mente do espírito, da alma, atua sobre o perispírito. Ainda que nas manifestações extramediúnicas, sem uma ação espiritual, isso seja possível. Exista, como diz aqui, também em tese. É uma raríssima possibilidade de que tal fenômeno surja como produto da atividade mental do próprio médium, numa recordação involuntária, até com apoio na plasticidade que lhe é peculiar do seu perispírito. Embora inúmeros fenômenos atestem o poder plástico do espírito, graças a uma propriedade fundamental de seu constituinte,
O corpo espiritual é na reencarnação que ele aparece mais evidente e comum, mostrando aspecto altamente positivo da citada retratilidade perispirítica, da qual já falamos. Defeito, segundo informam os mestres espirituais, aproximando-se o momento da reencarnação, o espírito reencarnante comumente entra em gradativo processo de redução psicossômica ou perispirítica, lembrando o chamado fenômeno que já discutimos aqui da ovoidização, mencionado por André Luiz, o qual acontece concomitantemente com a diminuição da consciência de si. Interessante, porque isso consta nas obras de André Luiz, o processo, primeiro, do sono espiritual. Por que acontece isto? Por que o espírito, na sua maioria, na sua condição de imperfeição, ele dorme? Exatamente pelas fixações mentais. Ele subtrai do corpo perispirítico energias para alimentar suas fixações. O perispírito fica atônico, não a ponto de se ovoidizar, mas o espírito entra num processo de lassidão. E aí, então, ele dorme. Há relatos de espíritos que dormem há séculos. E, repentinamente, ele desperta no processo evolutivo. E ele vai, então, estar confrontado com a sua realidade, que normalmente não é muito digna. Isso gera o processo de perturbação espiritual, de insanidade do espírito. Ele entra em desespero, ele fica alucinado. A obra de André Luiz nos mostra sobre isso, porque ele está em contato com a sua realidade. Ele não está escondido no estojo da carne, como assim o fazemos. Por isso, a vida física é um grande prêmio para todos nós. Mas acontece com muita frequência desses processos doentios emergirem, se everterem, chegarem à mente consciente sob a forma de complexos. São os nossos processos neuróticos, múltiplos, e de tal forma aquilo nos domina que entramos em estados de perturbação espiritual, muito estudado pela psiquiatria nossa dos homens. Kardec, então, administra a propósito uma lição extraordinária. No momento da concepção do corpo, que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica, pela lei de atração, né? Que, semelhante a uma rede, o toma e aproxima da sua nova morada. Ele é captado. Em verdade, é como se fosse jogar uma rede, e então o espírito é apanhado. Na verdade, isso é um processo, né, de sintonia, é um processo de afinidade, uma afinidade fluídica, que acontece normalmente. Ninguém vai estar no mundo espiritual e nos dizer, olha, você vai encarnar em tal planeta, em tal orbe, em tal local. Não existe esse juiz. Esse juízo está em nós mesmos, é a nossa consciência. Vamos para o lugar em que nos afinizamos. Essa é a grande realidade. Então, desde o instante da concepção, a perturbação ganha o espírito. Porque nós estamos tão retratilizados com os conteúdos que vão formar nossa personalidade, nossas tendências, vamos estar tão próximos que aquilo indiscutivelmente também leva a um estado de perturbação, acompanhando todo esse processo. E aí as ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida que esses liames se apertam.
pois estaremos mais perto de nós mesmos. É tipo uma forma de autoconhecimento. Só que não vamos, nesse momento, nos autoconhecer, mas vamos sofrer por conta disso. Torna-se, então, completa nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito ele não aprecia o ato de nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste, porque ele também entra em perturbação após o desencarne. Nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. Embora ele esteja muito ligado às suas questões, né, aos seus conteúdos, que vão formar as suas características de personalidade. Desde que a criança respira, a perturbação começa a dissipar-se. As ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. Nós não vamos terminar o capítulo todo, vamos reservar uns 15, 20 minutinhos para perguntas. Esse capítulo é um pouco longo. Eu proponho àqueles que têm o livro que leiam, os que não têm, de preferência que obtenham esse livro, porque é um estudo extraordinário. Realmente nós vamos encontrar nesta obra muitos aspectos científicos, de pesquisas, autores fabulosos, como Leon Denis, José Herculano Pires, Carlos Embaçaí. Então, isso nós não vamos encontrar na codificação. Então, seria realmente um grande complemento para os nossos conhecimentos. Então, já são 20 para as 10. Vamos propor aqui o encerramento. Falamos de coisas muito importantes, comprobatórias, desse poder plasticizante ou dessas propriedades plásticas do perispírito, como vimos ao longo desta apresentação. E fico aqui, então, se for possível, à mercê de vós, para que as perguntas, então, sejam feitas, e vamos dar continuidade no mês que vem. Temos outros assuntos concernentes ao perispírito muito interessantes. Então, passo a palavra à nossa querida Nádia, o meu agradecimento e esse dia tão fabuloso que é o dia 18 de abril. Só temos a agradecer esses belíssimos estudos de tantos companheiros que pesquisam, que, dentro das suas limitações também, nos trazem informações valiosíssimas. Muito obrigado por tudo, meus queridos companheiros. E vamos, então, aqui ficar à mercê de vós para as perguntas, porque isso é assunto que suscita muitas perguntas. Não é verdade, Nádia? Verdade, verdade. Eu já vou aqui abrir o nosso bate-papo com o Paulo de Felipe, mas eu convido a todos que postem aqui as suas questões. Não precisam necessariamente ser perguntas, mas observações, comentários que suscitem desdobramentos pelo nosso querido Rubim. Então, vamos lá ao nosso Paulo de Felipe. Prezado Rubim, para o espírito, o que é ser jovem, já que o mundo espiritual é atemporal e imaterial? Perfeito. O mundo é atemporal e imaterial, mas isso não impede que o espírito tome uma forma jovial, né, para gerar alegria, gerar felicidade. O espírito tem seu livre-arbítrio. Isso não é correspondente à idade cronológica quando estamos encarnados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, ele pode, mesmo ele estando num mundo atemporal e imaterial, e essa questão da imaterialidade também é polêmica, porque se ele tem o perispírito, ele tem a matéria, né? Isso suscita a que filosoficamente passemos
a entender de uma outra forma, mas ele pode tomar uma forma jovial para se identificar. Muitas vezes, ele desencarnou numa idade também muito pueril e se faz jovem para o processo de identificação daqueles que estão encarnados. Outras vezes, ele desencarna idoso, mas toma uma aparência de jovem, dentro, por exemplo, da sua família que o conheceu, para nos mostrar a alegria espiritual, a jovialidade que é peculiar. Então, não podemos aqui absolutamente confundir as coisas. Da idade cronológica, do período encarnatório, com o mundo espiritual, que o espírito pode tomar a forma que ele desejar, ressalvas, guardada as devidas proporções, né? O espírito não faz absolutamente o que ele quer. Então, normalmente, são as suas imagens desta encarnação, como eu disse, da sua realidade. Ele não pode absolutamente, através do seu pensamento, que modela a matéria sensível, tomar todas as formas que ele desejar. Mas, no caso aqui, exatamente para a identificação do espírito, trazendo a alegria, a jovialidade, porque, em verdade, nós somos jovens, somos idosos na cronologia, somos provectos, mas somos jovens. A juventude, a alegria, o prazer de viver, haja vista esses espíritos aqui encarnados que estão aí já praticamente centenários, com uma expressão juvenil, como foi do Jorge Andréia, como está sendo do Divaldo Pereira Franco e de outros irmãos, que envelhecem no corpo, mas não envelhecem na mente. Rubim, que coisa, hein? Somos provectos, mas estamos jovens. Que bela esperança, ó, Rubim. Mas né, Nádia? Pois é, isso é que é esperança. Ô, Rubim, o nosso querido Humberto de Campos tem em um de seus capítulos, em um de seus livros, se depois interessar, eu posso procurar aqui para dar precisão à informação, mas ele relata, ele descreve, na verdade, o processo em que há, no plano espiritual, uma espécie de balança, e há uma fila de espíritos desencarnados, e cada um que vai pisando, né, na balança, vai sofrendo ou não um processo de rejuvenescimento. E ele, então, até descreve a lista, que é de acordo com a bagagem do espírito, em função do que tenha produzido de ações boas ou não na encarnação recém-finda. E ele descreve, coloca ali a ficha de uma senhora, idade provecta, como diria você, bem senhora, octogenária, e ela, quando sai da balança, ela é absolutamente jovem, ela é uma jovem. Então, em função do que consta da sua ficha encarnatória recém-finda. Principalmente quando esse espírito, quando encarnado, mesmo numa condição de senectude, ele vive como um jovem, adquirindo virtudes importantíssimas nesta idade, como a resignação, a paciência e a esperança, porque isso são atributos, essas virtudes da alma. Podemos estar nesta idade mais avançada e, no entanto, profundamente resignados, profundamente pacientes e esperançosos. Lembrando que isso já tem uma certa especificidade no campo neurológico, na renovação dos neurônios. Claro, com as limitações devidas. Ninguém vai renovar os neurônios eternamente. Ninguém será Matusalém aqui na Terra, viver 700 ciclos, né? 700 anos.
Mas como é importante esse processo da divisão celular dos nossos neurônios, a partir do momento que implementamos energias psíquicas compatíveis. Isso já está provado cientificamente. A pessoa deprimida, a pessoa que está desistindo da vida, desanimada, ansiosa, ela encurta seus telômeros. Consequentemente, a telomerase, que é uma enzima responsável pela divisão celular dos neurônios, ela fica inabilitada. E os neurônios encurtam, o que significa, em verdade, ou melhor, os telômeros encurtam, e, consequentemente, os telômeros. O que significa isto, sob o ponto de vista médico? Significa o envelhecimento e a morte celular. Olha que coisa brilhante isso, né? Então, já aqui no campo orgânico, no campo material, a gente pode estar buscando sempre esse processo de rejuvenescimento, pela eclosão e o desabrochamento das virtudes. Muito bem. O Paulo de Felipe também pergunta: o espírito dormir, Rubim, significa não mais se aperceber, perder sua própria identidade? Isso é que é dormir? Jamais. O espírito não perde a sua identidade como nós não perdemos quando estamos dormindo. No mundo espiritual, o que acontece? A parte mais densa do perispírito entra num processo, né, de entorpecimento, que é o chamado dormir. Mas a parte mais sutil se expande e vai ter com companheiros de acordo com a sua condição. Então, se ele está numa postura deplorável de deficiência, ele vai lidar com os obsessores, que vão atormentá-lo. Por isso que muitos espíritos que estão dormindo, estão na hibernação espiritual, eles despertam como se fosse um pesadelo, acossados que foram por esses irmãos. Então, o que acontece no campo espiritual é o que acontece, guardado as devidas proporções, conosco aqui. Nós não perdemos a nossa identidade, e nem os espíritos. Apenas, como eu disse, dentro do meu entendimento, há ali uma concentração, por conta das fixações mentais, levando a uma prostração perispirítica, esse é um termo meu, uma lassidão, fazendo com que esses irmãos durmam por um tempo indefinido, de acordo com a sua evolução espiritual. Mas não há perda da identidade, viu, meu amigo? Rubim, uma das descobertas ou das constatações em uma das excursões do nosso querido André Luiz, ele vai até um local onde os espíritos estão adormecidos. Milhares. Não é? Milhares de espíritos. Ele relata isso. Exatamente. E alguns poucos despertam. E esses que despertam entram no processo alucinatório, saem correndo como loucos. Por quê? Entram em contato com a sua realidade. É o que nós chamamos de perturbação. Eles entram em estado de perturbação, como se fosse verdadeiramente um surto psicótico. E lá com mais intensidade, porque não há o corpo físico para filtrar esses processos. O Rubim é, inclusive, o caso que os psicólogos estudam no seu trabalho clínico, em que pessoas encarnadas, que em função de determinada problemática que não querem ou não podem ou não sabem como enfrentar, preferem dormir. Não é isso? Existem encarnados que querem dormir o tempo todo e que, com um mecanismo de fuga da sua realidade, encarnados. Perfeitamente. Foi isso que levou o nosso querido Paulo a nos dizer aquela brilhante frase: despertas, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Isso. Que o Cristo te alumiará. Te levantará.
Bom, nós não temos nenhuma outra pergunta aqui no bate-papo, no chat. Eu tinha anotado, antes de você se referir à zoantropia e à licantropia, eu tinha anotado a zoantropia e os ovoides. Você pode comentar alguma distinção conceitual entre esses processos? E aproveita e desdobra um pouquinho de licantropia. Perfeitamente. A licantropia, zoantropia abrange, né, animais. Eu tive oportunidade em reuniões medianímicas da presença de lagartos, de répteis. Perfeito? Licantropia vem de lobo, formações lúpicas de lobos, tipo animais selvagens. Isso é uma indução obsessiva, mas também não é só a indução. Existe uma permissão do espírito para que isso ocorra. A gente vê muito isto, né, em espíritos com profunda baixa autoestima, frustrados, culpados, principalmente culpados, e que adotam esse pensamento, criam esta fixação mental. Eu sou um animal, eu sou um lagarto, eu sou um lobo. E os espíritos, pela lei de afinidade, vão se acoplar a esta ideia, fazendo com que a mente do obsessor, aliada à mente do espírito que permite tudo isso, possa, então, modelar, pela plasticidade do perispírito, a forma desses animais. Chamamos isso, em verdade, de processos ideoplásticos, que é a ação da matéria mental, da mente, na matéria sutil, que é o perispírito, passível de que tudo isso aconteça, com a permissão do espírito. Então, isso seria a ideoplastia, né? A licantropia e a zoantropia. Já o ovoide é diferente. O ovoide ele está numa fixação mental monoideística, aquelas ideias que ele alimenta sempre, de culpa, de mágoa, de vingança. Isso vai mutilando ou fazendo com que o corpo perispirítico perca a sua função, a sua finalidade. Há o que chamamos de uma atonia perispirítica, facilitando a formação desses corpos circunsféricos, chamados de ovoides. Então, esses espíritos são aqueles que estão nas monoideias. O André Luiz chama de monoideia auto-hipnotizante. Ele se auto-hipnotiza por essas fixações mentais. Eu chamo muito atenção sobre isso, que é um capítulo que eu gosto muito, eu já tenho seminários sobre isso, de fixações mentais. Nós somos criaturas que nos fixamos a ideias. A ideia e a ideias. E temos que tomar cuidado com relação a isso. Porque no mundo espiritual nós vamos alimentar isso com mais intensidade. Porque não temos o bloqueio, o freio do corpo físico. Então é fundamental que trabalhemos aqui na Terra as nossas fixações. Aquela culpa que a gente traz lá do passado, desta existência. Muitas vezes alimentada por culpas inconscientes de outras existências. A coisa é muito complexa. Vinganças, isso é muito frequente, ódio voraz em relação a uma determinada criatura, A, B ou C. Então, nós ficamos como que encapsulados, enclausurados nessas ideias, chamadas de monoideias, nos hipnotizando. Então, quando André Luiz fala, fazendo uma referência aos processos medianímicos, do chamado circuito fechado, onde a criatura fica girando ao derredor daquele ponto nevrálgico da sua dor, do seu sofrimento. Então, ele fica adensando essa região num processo monoideístico, a ponto de mutilar o perispírito.
E aí, então, ele perde a noção, ele se aliena, noção do tempo e do espaço. Geralmente são instrumentos utilizados por obsessores, mais astutos, mais argutos, as chamadas inteligências perversas, para obsidiar nós encarnados. No livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver isso. São inserções de espíritos ovoides, como se fossem chips, verdadeiros chips, né? Nas nossas organizações cerebrais, nos levando à derrocada, nos levando a que fracassemos em muitos objetivos, em francos processos obsessivos, promovidos por ovoides, que são instrumentos de inteligências perversas. E, como disse, a solução é a reencarnação para os ovoides, porque o processo reencarnatório é um processo de expansibilidade, enquanto o ovoide está num processo de retratilidade. Então, ele vai sofrendo o que André Luiz chama de choque biológico do renascimento. Isso é lindo. É a matéria dando choques no perispírito retratilizado. E esses choques vai fazendo com que esse espírito comece a despertar. Agora, quantas encarnações malfadadas acontecem por conta disso, não sabemos. Isso está dentro do comprometimento espiritual, porque esses espíritos estão incapazes, inábeis de plasmar um corpo físico. Como disse, justificando os chamados abortos espontâneos em inúmeras mulheres. Quem trabalha no campo da ginecologia, da obstetrícia, vai encontrar isso com muita frequência. E a medicina fica de braços cruzados, porque ela não entende. Exames daqui, exames dali, exames de imagem, dosagens hormonais, e não se chega a nenhuma conclusão. Volto a repetir, não quer dizer que todo aborto espontâneo seja um processo de espíritos ovoides que não conseguem plasmar um corpo físico, mas é uma possibilidade para a gente pensar e refletir. Rubim, faz alguns anos nós fizemos um estudo no nosso querido Grupo Espírita André Luiz sobre o Libertação. E nós estávamos justamente nesse capítulo dos ovoides. E eu já tinha pensado nisso antes de você pensar esse nosso estudo lá no nosso grupo, mas aproveitando aqui a oportunidade da sua formação como médico espírita, como é que você comentaria os mecanismos, as operações da transformação das estruturas celulares do corpo perispirítico nesse processo de ovoidização e depois de retorno à forma original? Como disse o Nádia, e a gente faz até uma associação desse estudo do livro Libertação com Missionários da Luz, Isso. A reencarnação do Segismundo. Como isso se processa, né? Em verdade, tudo dirigido pelo próprio espírito, caso ele tenha condições, não é o caso do ovoide, e com assessoramento dos construtores divinos, no processo belíssimo da reencarnação, que é uma lei biológica, não é uma lei religiosa, é uma lei biológica, onde aquilo tudo vai ser trabalhado, que nós não temos ainda noção. Temos uma noção vaga quando o Alexandre nos fala da manipulação, né, dos cromossomos, através de instrumentos, para que tudo... Olha, gente, é uma coisa muito complexa. São 46 cromossomos numa célula de 100 trilhões de células. E cada cromossomo tem em torno de 3 bilhões de bases nitrogenadas. Citonina com guanina, alanina com timina, dentro de um processo, vamos dizer assim, arquitetônico tão profundo. E ali estão os nossos genes, os nossos 100 mil genes.
em torno de 100 mil genes. Então, não temos ideia ainda, temos uma ideia vaga. Sob o ponto de vista material, nenhuma ideia. Apenas uma teoria. Mas, sob o ponto de vista espiritual, é uma coisa fantástica. Agora, o ovoide, ele é colocado ali para sofrer esse choque do renascimento, da reencarnação. É um choque, em verdade, porque ali entram, né, os campos, entram as energias, podemos assim dizer, do reencarnante, dos pais, principalmente da mãe, que está muito a matéria mental, a matéria materna mental da mãe, né, que é muito importante, os moldes mentais maternos. Agora me lembrei o nome. Exatamente tudo isso para gerar o processo de concepção. E fora o trabalho dos construtores divinos. Então, a reencarnação não é simples. Os espíritos nos dizem que a reencarnação é muito mais complexa do que a desencarnação. Para ajustar tudo isso, realmente ficamos aqui perplexos diante dessa beleza, que é o processo encarnatório, para que o espírito ali nasça com seu código genético, com as suas tendências, com as suas predisposições. E, claro, também não podemos esquecer as escolhas das provas, que o próprio espírito assim se alista, se prontifica, sabendo que aquilo vai fazer com que ele evolua até rapidamente, se for uma prova realmente mais delicada, mais difícil. Olha, só a doutrina espírita. Mas no caso do ovoide, voltando, ele ainda não tem condições de plasmar um corpo físico. Então, ele vai passar por aquele momento da concepção que, como diz André Luiz, é um choque biológico, físico, orgânico do renascimento, para que, então, o perispírito desse ovoide comece a se restaurar gradativamente, né? A sua estrutura, inclusive ectoplasmática, porque se há uma concepção ali, é um trabalho do plasticizante do perispírito, tem também energia mais densa, que esse ovoide precisa restaurar o seu campo ectoplasmático de energias mais densas. Então, é um processo lindíssimo, no sentido de que esse ovoide vai retornar para um futuro processo de reencarnação, até ele adquirir o equilíbrio perispirítico, plasmando, então, uma organização física, seja com deficiência ou sem deficiência. É isso que acontece diante exatamente das suas dívidas, porque esse ovoide está íncito na lei de causa e efeito. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória, como é obrigatório. Nós vamos aqui perguntar a Rosa, nossa médica geneticista. Rosa, você tem algum comentário para fazer sobre isso, sobre esse processo das estruturas celulares no processo de retratividade e depois de reconstituição ou reconquista, digamos, das formas originais? Eu acho que, assim, eu sempre falo para as pessoas para lerem o capítulo 12 ou 13 lá do Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo, porque, assim, desde que eu li a primeira vez o capítulo, eu fiquei, assim, impressionada, levando em conta o ano em que o livro foi escrito, como é que ele descreve tão bem tudo aquilo que a gente hoje estuda como epigenética, como mudança da expressão de uma carga genética. E isso tudo está nesses dois capítulos do livro. Então, assim, eu entendo assim, a ovalização como se você vai retirando até pela plasticidade do perispírito mesmo, né? Você vai retirando o fluido, né? Você vai reduzindo o tamanho, né? E isso, se a gente lembrar que na concepção o embrião é uma célula, né? Você começa com uma célula só, se junto de espermatozoide e óvulo, você tem uma célula, né?
Na ovoidização, você vai fazer um processo, e assim, na encarnação, aquela célula começa a se multiplicar, depois entra num programa de morfogênese, começa a diferenciar os tecidos. Na ovoidização, é como se a gente fizesse o caminho contrário. Você começa a perder substâncias, você começa a reduzir o número de células, até, não é que vai voltar a uma célula, né? Porque eles falam que fica com uma estrutura meio de ovoide, mas é como se fosse semelhante, você vai perdendo elementos químicos, moléculas, né? Você vai perdendo tudo e vai diminuindo de tamanho. Por isso que o Rubim colocou tão bem que para depois esses ovoides, para eles poderem retornar à sua forma normal, eles vão ter que passar por gestações, porque nas gestações ele vai de novo começar a multiplicar o número de células, diferenciar tecidos, e às vezes você precisa de mais de uma reencarnação, que às vezes não ultrapassa o segundo, terceiro mês. Daí ele colocou tão bem a alta incidência de abortos entre os humanos. Né? De todos os mamíferos, a espécie humana é que mais tem aborto espontâneo. 15% das gestações, essa é uma estatística normal, independente da faixa etária, 15% das gestações na espécie humana terminam em abortos espontâneos. Então, assim, é uma alta incidência, e eu sempre imaginei que parte desses abortos são esses espíritos que estão precisando remodelar novamente o seu perispírito. Então, eles estão recuperando o seu perispírito. Pode precisar de uma, duas, né? Aquele livro Ícaro Redimido narra muito, ele narra assim, de uma maneira bem didática como é que eles fazem a recomposição desses ovoides para que eles possam depois ter realmente uma gestação que vá até o final e renascer, né? Do ponto de vista técnico, a gente pode exatamente pensar que seja dessa maneira, mas assim, eu acho que o André Luiz é uma das razões pelas quais eu me tornei espírita, porque eu já contei isso, eu entrei em contato com a doutrina espírita desde criança, adolescente, depois entrei para a faculdade de medicina. Tive uma grande amiga na faculdade de medicina que me deu o livro dos espíritos, isso eu ainda estava no segundo ano da faculdade, né? Mas só quando, bem mais tarde, já em 94, eu li a série do André Luiz, foi que realmente assim, eu ficava impressionada exatamente, porque coisas que ele colocava em livros publicados em 48, 50, 50 e pouco, era aquilo que eu estava estudando, né, que eu tinha estudado na faculdade e tudo mais. Mas, assim, em termos técnicos, é isso que acontece, por isso a gente precisa das gestações para recompor. E como tudo que tem na natureza, destruir é fácil, recompor, às vezes, é bem difícil. Ô, Rosa, eu queria até fazer aqui um acréscimo e, de repente, ouvir a sua opinião. A estrutura orgânica, desde o momento da concepção, mais próxima ao perispírito, e aí você entendendo que esse perispírito nos ovoides está mutilado, está sem capacidade, está inábil, está afuncional, seria o termo mais correto, está sem função, obviamente isso vai influenciar diretamente no que chamamos as células-tronco, que as células-troncos é que promovem, né, a diferenciação dos órgãos. Então, se você tem um perispírito afuncional, obviamente essas células-troncos também estarão afuncionais e, consequentemente, a não formação e a não plasmagem de um corpo físico. Você concorda comigo? Não, concordo. Você vai perdendo átomos mesmo, né? A gente está falando de estruturas, quando você fala de perispírito e ligação com o corpo físico, a gente está falando de átomos. Quando você fala de átomos, você fala de elementos químicos mesmo.
Então, você vai perdendo essa quantidade de átomos que vão formar elementos químicos e moléculas, você vai fazendo o inverso, né? Você vai perdendo os átomos e depois você tem que recompor ou captar dentro do meio esses átomos de volta para poder recompor o perispírito. Acho que é exatamente por aí mesmo, né? Você vai lesando o perispírito, vai perdendo naquela parte semimaterial do perispírito. Quando você lesa, você está perdendo exatamente átomos, né? Elementos químicos que são a ser necessários de recompor mais tarde. Eu acho que é assim. E interessante também, Rosa, se a gente for aumentar a nossa capacidade de raciocínio, não diria que esses espíritos ovoides estariam aptos para isso, mas certamente teriam um auxílio de espíritos que, sabedores do processo, os auxiliariam. Em que sentido? Sim. Porque sabemos que, antes de encarnarmos, nós trazemos do fluido universal, através de transformações, as forças materiais compatíveis às do planeta. Sim. Eletromagnética, gravitacional, nuclear, fraca, forte. Agora, um ovoide não tem condições de fazer esse recolhimento. Provavelmente são ajudados por irmãos específicos e espirituais para que eles possam encarnar, porque eles vão encarnar. Apenas não vão dar continuidade ao processo encarnatório. Eles vão precisar, Então, às vezes, de várias gestações que serão interrompidas pela própria impossibilidade de reconstruir o perispírito, né? Perfeitamente. Não, eu acho que assim, quer dizer, a gente ainda está aprendendo física quântica, né? A gente ainda vai saber, não sei se, eu não tenho nem como te dizer se realmente seria por essas forças, né, físicas, né? Eu não sei se seria por aí ou se seria mais básica ainda, seria mais básico de reaprender a fazer ligações atômicas mesmo, informação de elementos químicos, juntar os elementos químicos para fazer moléculas. Eu acho que até talvez seja até um pouquinho mais básico, né? E assim, o problema dos ovoides é que eu pensei até que você ia falar sobre isso. São os processos obsessivos, né? Quanto mais o espírito se fragiliza, mais fácil ele fica de processos obsessivos, e esses obsessores eles realmente interferem nessa destruição, nessa desorganização atômica do perispírito do ovoide, para fazê-lo, né? Bombardeio por todos os lados, né? Fora aqueles que o espírito faz dele com ele mesmo, né? A auto-obsessão, às vezes, que eles entram também. E exatamente a gente não sabe até que ponto, em que determinado momento, se esse espírito está fora da realidade, sem noção do tempo e espaço, alienado, sob o domínio dessas inteligências perversas, até que em determinado momento vai haver a promoção do desvínculo desses irmãos obsessores no ovoide, para que ele possa, então, através desses choques biológicos do renascimento, começar a recuperar a sua condição perispirítica. Isso nós não sabemos. Haja socorrista espiritual para proteger ou retirar esses ovoides, às vezes, de falanges onde eles se envolveram, às vezes, inicialmente, até conscientemente, né? Quantas vezes, né, o espírito facilita seu próprio processo obsessivo, né? Exatamente. É tudo muito complexo. Como diz o nosso querido José Herculano Pires, não existe a obsessão. Aliás, a obsessão só existe porque existe a auto-obsessão, né? Sim, pois é isso que eu falei, né? Às vezes a desorganização começou dentro do próprio indivíduo e aí ele abriu os espaços para os outros. Perfeitamente.
Isso, que beleza. A mesa mediúnica, quando nós conversamos com os espíritos, muitas vezes, várias vezes, nós já nos demos conta da presença desses, digamos assim, implantes nos espíritos comunicantes, e vimos que foi preciso uma conversa muito mais longa com eles, com os espíritos, para que os mentores pudessem facilitar, digamos assim, o desentranhamento das estruturas celulares de um e de outro, digamos, corpo, né? Elemento. Eu sei que nós estamos passados um pouco do nosso horário, mas eu não resisto, porque a culpa é da Rosa. A Rosa fez um comentário aqui sobre a física quântica, e eu não resisto a perguntar ao nosso físico, o Cláudio Conte, se ele pode tecer alguma consideração a esse respeito. Oi, Cláudio. Olá, Nádia, Rubim, Rosa, todos aqui presentes. Foi primeiro só falar que foi uma palestra fantástica, né? Muito boa. Esse debate entre o Rubim e a Rosa também me deixou aqui pensando muito e analisando. Mas aí, né, nós vamos abordar sobre o outro ponto de vista. E essas questões são interessantíssimas, né? E eu não acho que tenhamos já ainda uma definição assim, né, completa que a gente possa dizer é isso. E nós temos as teorias, abordagens, análises e tudo. Então, a gente começa fazendo a distinção entre dormir e perturbação, porque o que acontece muitas vezes é essa confusão, né? Então, quando nós vemos lá André Luiz falando que vários espíritos estavam dormindo, não vamos tentar imaginar eles dormindo como nós dormimos, porque, no nosso caso, o corpo é que dorme e nós continuamos despertos e vida que segue. Esses estados de perturbação é quando, em decorrência de um processo qualquer, porque, no final, quando nós pensamos em processos mentais, né, pensamento, etc., nós temos que sempre considerar que isso é uma faculdade do espírito. Eu penso porque é uma faculdade inerente à minha essência espiritual. Ponto. Agora, o que eu penso é outra coisa. Então, nós temos que não levar para o que eu penso, mas é essa faculdade inerente ao espírito, a mim, né, e a todos. Então, quando nós pensamos em estado de torpor ou perturbação espiritual, seja em decorrência de encarnação, desencarnação ou um processo qualquer, nós devemos levar para uma interferência ou uma alteração dessa função espiritual que é o de pensar, de elaborar processos mentais. Ponto. Então, esses espíritos, eles apresentam uma disfunção nessa função espiritual que é de processamento. E, com isso, acaba reduzindo, o que nós podemos dizer assim, reduzindo a velocidade de processamento. Então, uma perturbação nós devemos levar para uma interpretação de uma redução da velocidade da capacidade de processamento de informação. Só isso já leva o espírito a um estado de perturbação. Esses de André Luiz são aquelas situações em que o nível está muito limitado. Então, nós temos que pensar numa velocidade, capacidade de processamento de informação muito limitada, porque o conteúdo psíquico ele continua existindo no espírito, seja na encarnação, desencarnação ou numa perturbação por qualquer motivo. O conteúdo o espírito mantém. Então, ele não perde esse conteúdo, por isso que ele consegue sair daquela situação em que ele estava e continuar a sua vida.
Porque se eu perder esse meu campo informacional, que é minha mente, então depois eu tenho que levar tudo de novo o tempo todo para agregar informação. E isso, né, não seria assim viável. Então, o problema, né, no nosso ver, não é no campo de informação, mas sim na função espiritual que leva a esse estado de perturbação. Agora, se isso vai ser para a encarnação ou uma ovoidização, não importa. O processo é o mesmo. Só que um é um processo natural, isso acontece conosco, né? Para encarnar. Então, começa a dar início uma diminuição dessa velocidade de processamento. Então, mas isso é natural, ocorre, né, em vias de encarnar, e depois o espírito, depois que encarna, ele recobra essa capacidade de processamento gradativamente. Mas aí, e claro, a diferença, uma das grandes diferenças é que na encarnação ele começa a trabalhar uma região nova no seu campo de informação. E essa região nova é que está relacionado com a encarnação em si, que começa a dar início e começa a agregar informação naquela região específica do seu campo de informação. Quando nós vamos para um estado de perturbação, por assim dizer, fora a encarnação, ou fora a desencarnação também, é claro, nós já precisamos pensar que é o espírito, em decorrência das suas escolhas, porque esse espírito, nós espíritos, nós precisamos trabalhar a essência espiritual. Eu preciso trabalhar a minha essência espiritual. Da mesma forma que se eu não me exercitar fisicamente, meu coração começa a dar problema. Coração, veias, etc., começa tudo a degenerar, porque é necessário a atividade física. Então, essa essência espiritual, para a manutenção das suas funções, requer também uma atividade específica. E são essas atividades e pensamentos mais elevados, por assim dizer. Quando não é suprido isso ao espírito, não é que ocorra uma deterioração do espírito, tá? O que ocorre é uma falta de balanço nas suas funções. E essa é a função do pensamento, que está relacionado com a sua capacidade psíquica, com a sua capacidade de processamento de informação. Pelo menos é essa função que nós conseguimos perceber. Pode ser que ocorra disfunção em outras funções do espírito, mas essa que nós estamos tratando é essa que nós conseguimos perceber. Quando isso acontece, aí o processo de informação com perispírito e corpo físico, aí o processo é o mesmo da encarnação. Começa a perder a velocidade de processamento, a interação com o meio diminui. E a interação com o meio principal é perispírito e corpo físico. Como essa troca de informação diminui, essa relação com o externo ela acaba se perdendo. Então, essa diminuição do perispírito, né, perda dessa forma que nós temos, está relacionado a uma limitação da troca de informação, porque a matéria ela só existe a partir do momento que haja informação. Meu corpo existe porque eu, como espírito, estou enviando informação para ele. A partir do momento que o espírito para ou diminui a velocidade de informação, por exemplo, eu durmo. É quando o espírito diminui a interação com o corpo físico. Aí o corpo dorme e o espírito segue. Nos níveis de que nós estamos tratando, aí já é a perda de informação com a matéria perispiritual. E é interessante que, quando nós falamos perispírito, corpo físico, nós precisamos também falar dos seres inteligentes que compõem o perispírito. Então, nós vemos que
um campo de informação ou troca de informação muito complexo. Não sou só eu e matéria, sou eu, matéria, e também os seres inteligentes que compõem o nosso corpo físico e também o nosso perispírito. E por causa da plasticidade do perispírito, que Rubin, né, colocou muito bem ao longo do seu estudo, aí nós temos essa perda, por assim dizer, da matéria, porque a informação espírito com os seres inteligentes diminui muito, os seres inteligentes que são ainda muito primitivos, muito primários, não conseguem se manter essa estrutura sozinhos, então a informação com o meio material, que é o fluido, ele também diminui. E aí nós temos uma redução de toda essa estrutura perispiritual. E aí entra essa perturbação do espírito, que acarreta também uma diminuição, né, de interação dos seres inteligentes das nossas células com o meio, e aí nós temos a situação em que o espírito se encontra. E aí, é claro, né, que vem o que tanto o Rubin quanto a Rosa colocaram muito bem, nesse processo reencarnatório, porque ele já está com o seu campo, a sua função de processamento muito limitado. Então, ele está pronto para encarnar, né, em termos de condições, porque está equivalente ao espírito que naturalmente reencarnaria. É isso que, né, na nossa concepção, podemos resumir. Muito obrigada, Cláudio. Pois é, vocês vejam que alegria intelectual, é por isso que aqui no ICEB nós vivemos o Espíritas Amai-vos, Espíritas Instruí-vos. E hoje tivemos mais uma oportunidade de nós vermos que o Instituto é efetivamente uma casa de estudos avançados do Espiritismo. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, como é que o Aristóteles resolveria essa questão da ovoidização, porque primeiro é potência, aí encarna é ato, depois ovoidização é uma espécie de reversibilidade voltando à potência, e vou ficar pensando nisso. Então, alguém quer dizer mais alguma coisa? Nós estamos, então, encerrando mais um encontro festivo para nossas almas, não só pelo 18 de abril, que é muito especial, efetivamente, mas também pela alegria, pelo alimento espiritual com que nós, nesse interagir, vamos nos enriquecendo, estimulando e nos alimentando. Então, agradecendo, mestre amado, queridos amigos todos que estiveram conosco, particularmente os nossos mentores do ICEB, representados por Diolindo Amorim e por Jorge Andréa. Agradecemos a todos as vibrações com que nos envolveram durante todo o nosso estudo, potencializando os estudos aqui presentes na interação tão produtiva, harmoniosa e bela, na inter-relação dos conteúdos em que o espírito humano desdobra a indescritível aventura do conhecimento na Terra. Nós, mestre, ao agradecermos a Maria, a todos os demais mentores, a todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência, nesse momento de agradecimento. Nós, Jesus, te agradecemos, ó Maria, também te agradecemos, mas unamo-nos em corações e mentes, em vibrações, para enviarmos neste instante, ainda que modestamente, uma vibração de gratidão absoluta, profunda, ao nosso querido
Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso inesquecível Allan Kardec. Jesus, ajuda-nos nesta hora, neste envolvimento sublime de tuas vibrações crísticas, possamos, com essa tua ajuda, elevar até Kardec o preito de gratidão imenso, profundo e permanente de nossos corações pela dádiva que nos ofereceu em teu nome na codificação da doutrina imorredora que é o Espiritismo. Graças te damos, Mestre, por isso e por tudo mais, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.